Atualmente, quando se fala em Hunter x Hunter, o assunto mais comentado geralmente é esse aqui. Então, a gente vai ver o final de Hunter x Hunter? Ele vai acabar algum dia? Quantos outros hiatos a gente vai ter pela frente? Vamos conseguir ver ainda ao final desse século? Como é que o Togashi tá de saúde? As costas dele tá bem? Ele tá jogando Dragon Quest? Se pronuncia Hunter x Hunter mesmo ou é Hunter vs Hunter? Como é que pronuncia esse negócio? Com relação a essas perguntas, primeiro, deixando claro, a pronúncia correta é Hunter x Hunter, tá? Esse X aí não é pronunciado, é Hunter x Hunter, beleza? E quanto à cobrança sobre um dia vermos qual vai ser o final de Hunter x Hunter, isso é normal. Afinal de contas, estamos falando de um dos melhores animes, um dos melhores mangás de todos os tempos. O que faz de Hunter x Hunter algo tão genial assim? E é claro que a resposta para essa pergunta não é simples. Principalmente porque não existe apenas um único elemento que torna essa série algo tão memorável. Eu poderia passar horas aqui falando sobre os personagens que são absurdamente bem escritos, com uma química praticamente irretocável, o mundo extremamente criativo, o drama, as cenas de ação espetaculares, que estão entre as melhores que eu já assisti numa obra japonesa. Mas para esse vídeo, eu quero focar em como Hunter x Hunter conseguiu ficar acima das outras obras japonesas, fazendo algo bem simples. Ele simplesmente evitou o óbvio. E para ilustrar isso de forma mais clara para esse vídeo, eu pretendo focar em alguns momentos específicos do anime. Principalmente no primeiro arco, o Exame de Caçador, o último arco, o Arco das Eleições. Todas as sagas possuem inúmeros momentos como esse que vão ser destacados aqui. Mas para evitar que o vídeo fique muito longo, vamos focar principalmente nesses dois que eu citei anteriormente. E claro, dependendo da recepção que esse vídeo tiver, podemos até fazer um outro vídeo falando sobre outros momentos do Hunter x Hunter. Então comenta aí, curte, compartilha, dá uma força aqui pra nós aí. E já deixando algo bem claro antes de começarmos a analisar essas cenas, vão haver spoilers desse vídeo. E começando pelo primeiro arco de Hunter x Hunter, o Exame de Caçadores, eu quero me concentrar especificamente na parte final dessa saga, quando começa o torneio que vai decidir quem será aprovado e quem vai conseguir alcançar o objetivo de se tornar um Hunter. Agora pense nas diversas sagas de torneio que nós já vimos em vários outros animes. O torneio é praticamente um clichê em anime. A gente vê isso direto. E sempre é bom. Mas como é que esses torneios geralmente funcionam? Basicamente da mesma forma que qualquer outro torneio funciona. Você vence o seu oponente, avança para outra fase, até chegar na final onde decide quem vai ser o campeão. Pensa no torneio de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super, no torneio de Yu Yu Hakusho. Inclusive o escritor de Yu Yu Hakusho é o Togashi, que é o mesmo escritor de Hunter x Hunter. O Togashi é um gênio. O Togashi é realmente um gênio. O torneio das trevas de Yu Yu Hakusho é um negócio espetacular. E o que ele fez aqui em Hunter x Hunter mostra o quanto ele é genial na condução de roteiro. E por que ele é tão genial assim? Bom, um torneio de artes marciais geralmente é resolvido em um embate físico entre dois lutadores, onde simplesmente vence o mais forte. Mas em Hunter x Hunter o torneio não é assim. Na verdade, ele é o extremo oposto disso. Pensa nisso. 8 participantes, 7 são eliminados, apenas um é um vencedor. E vence aquele que for fisicamente mais forte. Aqui em Hunter x Hunter você não tem um único vencedor, mas você tem um único perdedor. O torneio não consiste necessariamente em derrotar o seu oponente em um embate físico, mas sim convencê-lo a se render. E para isso tudo é permitido, menos matar o seu oponente. Feito isso, você passa no teste e recebe a sua licença. Enquanto aquele que se render, avança no torneio, lutando contra outra pessoa que permaneceu nele. E assim, aos poucos, os participantes vão sendo eliminados, até que reste apenas um. Aquele único no topo da pirâmide que não se tornará um Hunter. Esse que em qualquer outro anime seria o campeão. E com isso já dá para perceber que temos dois padrões quebrados. Aquele que avança e permanece no torneio não é aquele que está vencendo, mas sim aquele que está perdendo. O segundo padrão é que o torneio não é resolvido pela força física, muito pelo contrário. O excesso de força física pode matar o seu adversário, o que resultaria na sua eliminação. Bom, agora vamos dar uma analisada nos participantes desse torneio. Nós temos aqui o Gon, o Leório, o Kurapika, o Killua, o Hanzo, o Bodoro,
o Illumi, o Pockle e o Hisoka. Quando analisamos os candidatos, a primeira coisa que sabemos é quem vai passar: o Gon, por dois motivos. Primeiro, ele é o protagonista da história, coisa que aprendemos mais com o tempo que não é algo assim tão importante para essa série. O Togashi não se importa em dar rumos pro protagonista que uma obra normalmente não faria. Mas o segundo e mais importante fator está na sua personalidade. Tanto que o Togashi já livra isso do roteiro logo de cara. Por quê? Porque ele é o primeiro a lutar e o primeiro a ser aprovado em seu combate contra o Hanzo, que é um lutador muito mais poderoso que ele. Mas desafiando os padrões de roteiro geralmente estabelecidos, o personagem mais fraco vence graças à sua inabalável força de vontade. Mas agora aqui já não temos mais o torneio personagem que obviamente seria aprovado, resta a dúvida: quem vai ser eliminado? Analisando os participantes daquele torneio, a gente pode tirar diversas conclusões. O primeiro suspeito a ser eliminado que as pessoas provavelmente vão considerar é o Poco. Ele tem pouca participação na história até então, parece de longe o mais fraco e é claramente bem inseguro. Não parece ter o necessário para passar nesse teste. Mas talvez os eliminados possam ser o Leório ou o Kurapika. Ambos ficaram furiosos e quase foram eliminados durante a luta do Gon, ao quase terem violado as regras e interferido no combate por não suportarem terem visto seu amigo sendo ferido de uma forma tão brutal. E detalhe, isso foi feito de propósito, para deixar a gente com dúvidas. Será que são esses dois que vão ser eliminados? Estão descontrolados, estão desestabilizados emocionalmente. Mas outra possibilidade que a gente pode considerar é o Hisoka. Até o momento ele é o que mais se aproxima do vilão da série, e ele sentiu um prazer em matar as pessoas, e não parecia se importar muito se ele ia conseguir virar um Hunter ou não. Inclusive o roteiro deixa claro, logo no começo, que ele foi eliminado do exame no ano anterior por ter matado um juiz. Agora, de todas as opções ali presentes, provavelmente o último nome que pensaríamos ser o candidato a reprovar seria o Killua e o mestre marcial Bodoro. O primeiro por ser não apenas um dos mais habilidosos personagens daquele exame, mas também por estar extremamente calmo com o torneio e sempre ter mantido o controle em qualquer situação. Bom, pelo menos até o momento. Inclusive, tudo que ele precisou fazer durante o exame para ser aprovado, ele fez sem grande dificuldade. E além disso, o adversário dele seria o Pockle, alguém que claramente não tinha a menor chance contra o Killua. E o motivo pelo qual o Bodoro é muito mais por se tratar de um personagem com, vamos ser honestos aqui, pouquíssimo destaque. Eu nem lembrava o nome dele quando estava fazendo aqui o vídeo, tive que pesquisar o nome dele. Mas diferente do Pockle, ele transparecia confiança e uma força muito maior que o jovem. E adivinha só? É exatamente esses dois personagens que reprovam. Mas como que o Togashi consegue dar essa enganada com o roteiro? Utilizando-se de técnicas de roteiro que grandes mestres utilizavam na produção de alguns dos maiores suspensos da história do cinema. Pensa em filmes de suspense do Hitchcock. A vasta maioria dos seus filmes não possui uma grande reviravolta no final. Mas ainda assim o diretor consegue te surpreender, pois através da sua narrativa, ele faz com que você não cogitasse o óbvio. Outro exemplo perfeito disso é um filme recente coreano, chamado Madeo, de 2009, dirigido por Bong Joon-ho, o diretor de Parasita. Nesse filme você tem uma mãe investigando um assassinato, do qual seu filho, portador de uma deficiência mental, é injustamente acusado. E quando o assassino finalmente é revelado, a sua identidade era algo tão óbvio, mas tão óbvio que estava ali o tempo todo, mas através do roteiro e da direção a gente simplesmente não percebe. E quando a revelação vem em cena, nós temos uma surpresa. Surpresas não consistem necessariamente de grandes revelações. Se trata de revelações do qual o seu público não esperava. E muitas vezes isso pode ser realizado com algo simples. Um grande twist da história do cinema que as pistas estavam todas aí e as pessoas simplesmente não percebem é o twist de O Sexto Sentido. E é exatamente isso que o Togashi faz. Ele tem algo óbvio em mãos, mas através de elementos secundários ele distrai o espectador desses fatos. Quase como um ilusionista, ele coloca diversas possibilidades na cabeça das pessoas, para que no final, aquele elemento óbvio retorne, surpreendendo a todos. É bom deixar claro que existem outras formas de suspense que podem ser eficientes. Por exemplo, tem o grande plot twist, do qual nós não possuímos suspeita ou nenhum elemento que levasse aquilo que é uma surpresa total.
Esse, por si só, ele é muito mais arriscado, porque ele pode ter um resultado decepcionante, ele pode ser aquela surpresa simplesmente com o intuito de surpreender. Não agrega muito na história, ou pode parecer algo forçado. Mas tem aqueles que conseguem trabalhar isso muito bem. A Agatha Christie faz isso muito bem nos livros dela. E esse tipo de twist, que é completamente surpreendente, que não tem pistas durante o filme que isso pode acontecer, ou durante a obra que isso pode acontecer, para que isso funcione, você precisa de 2 elementos. O primeiro é que isso funcione dentro daquela história. Agora vamos dar uma focada nessa reviravolta em obras que não funcionaram. Vamos começar pelos Esquecidos, da Julianne Moore. Do que se trata esse filme? Ele se trata de uma mulher que tem um filho, e esse filho é sequestrado, e ela vai atrás do filho dela, e ninguém lembra da existência do filho dela. A memória de todo mundo foi apagada com relação a essa criança, e ela está nessa missão para encontrar o próprio filho e entender por que ninguém se lembra da existência dele. É um suspense interessante, certo? E qual é a conclusão? Qual é a conclusão desse suspense? Aliens! Dámela bien rica. Vámonos pra cá pra la esquinita. Okay. É sério, foram aliens. Eu não tô brincando não, tá? Agora um outro exemplo de que não funcionou. O filme The Devil. Olha só, eu chutei o M. Night Shyamalan pelo Sexto Sentido, que fez um twist que funcionou. Agora temos um twist que não funciona de jeito nenhum. O filme The Devil. Nós temos um elevador, que as pessoas estão presas dentro desse elevador, e você tem um assassino dentro desse elevador. E a cada blackout que acontece com as pessoas presas, alguém é morto dentro desse elevador. Quem é o assassino? The Devil! É sério, era o capeta que estava matando as pessoas no elevador. Os personagens descobrem que era isso passando geleia num pão e deixando ele cair, porque quando o capeta está por perto, o pão cai com a geleia virada para baixo. Agora vamos falar de uma obra que o negócio funciona, que o negócio vai muito bem. Em Game of Thrones. Vai, filhão! Vamos mandar um spoiler aqui de Game of Thrones. Vamos mandar um belo spoiler de Game of Thrones. A mão do Jaime, quando ela é decepada. Então, quando aquilo acontece, é uma surpresa desgraçada. Não houve nenhum indício que aquilo fosse acontecer. Mas por que esse twist funciona? Porque ele faz sentido com aquele universo. Ele estava no meio de um bando de criminosos loucos. Aquilo poderia perfeitamente acontecer. Então, quando acontece, não é inverossímil. Você tem um choque que você grita, meu Deus, que você dá aquele susto. E você tem aquele momento que você fica, meu Deus, cara, que isso? Você tá chocado com o que aconteceu. E depois é aquele sentimento, mas cara, e agora? O que vai acontecer? Se você conseguiu esses 3 elementos, você conseguiu chocar, prender a atenção com o que está acontecendo e desenvolver curiosidade para o que vai acontecer depois. É assim que um bom twist de surpresa funciona. Mas agora voltando a Hunter x Hunter, estamos desviando o foco aqui, vamos voltar o foco aqui. Porque a forma como o Togashi faz essa surpresa é de uma forma mais tradicional, que é até mais difícil de ser feita. Porque você vai deixando as pistas ali, e através da narrativa que você conduz, você não permite que o espectador perceba e encontre a resposta antes dele revelar. Imagina 2 crianças conversando. Uma pergunta para a outra, onde estão os biscoitos? Aí o garoto com a boca cheia de farelo, ele fala, olha, eu não sei, mas não está aqui debaixo da almofada. E de alguma forma, ele falar isso naquele cenário, o garoto acredita no que ele falou. É tipo fazer um twist dessa forma. E depois quando a pessoa levanta a almofada, caramba, tava ali o tempo todo. É você conseguir transformar isso numa surpresa. E pode ter certeza que não é fácil fazer isso. Por exemplo, vamos analisar o teste agora. É claro que o Killua podia ser reprovado. Basta lembrar das regras. Você deve fazer seu adversário se render. E caso o mate, você será eliminado. O Killua era um assassino. Ele matou diversos personagens durante a série. Ele matar alguém em decorrência de alguma desestabilização emocional seria algo extremamente plausível.
mas conforme a história mostra ele sempre tão calmo, tudo sob o seu controle e diversos outros personagens perdendo essa mesma calma, você acaba se distraindo da regra desse torneio. Se render é uma forma de você ser eliminado, mas matar o seu oponente também. E Killua é um assassino. E o personagem que ele mata é, bom, o Bodoro. E agora, como eu disse pra vocês, pra gente analisar o roteiro que o Togashi consegue fazer, vamos pra um outro arco. Vamos agora da primeira pra última saga. Vamos pro arco das eleições. Inclusive, eleições pode parecer um negócio meio chato, mas essa é uma saga bem interessante. E é uma pena que muitas vezes ele acaba não recebendo o seu devido reconhecimento. Muito porque ele vem depois da saga das Formigas Quimera, né? Que é a melhor coisa já escrita pela raça humana. É sério, eu acho que o único arco shonen da história dos mangás que consegue chegar no nível das Formigas Quimera é a saga de Wano de One Piece. E talvez Marineford. Tirando isso, é realmente complicado chegar no nível do arco das Formigas Quimera. Mas, ainda assim, o arco que vem depois, que é o arco das eleições, é excelente. Nós temos de tudo nele. Nós temos drama, temos ação, temos personagens favoritos que retornam, temos twists, reviravoltas, histórias sendo concluídas, coisas que estavam sendo aguardadas há muito tempo, finalmente se concluindo, e novamente temos o Togashi indo além do óbvio. A saga das eleições se divide em dois acontecimentos importantes que movem a história. O acontecimento número 1 são as eleições. E o acontecimento número 2, como diz o Leório, salvar o Gon. E sim, ir além do tradicional acontece nos dois acontecimentos. Um com um verdadeiro plot twist e o outro através de pura genialidade. Começar aqui focando no primeiro acontecimento, as eleições em si. Nessa parte da história, nós nos deparamos com um cenário onde a presidência da Associação de Caçadores vai ser sucedida porque seu antigo presidente Netero faleceu em decorrência da saga anterior. E, bom, eu preciso falar como ele morreu? E, bom, durante as eleições, nós nos deparamos com o seguinte dilema. Temos diversos personagens concorrendo para assumir a presidência, mas apenas um deles parece apto para assumir o cargo. E aquele que parece ser o favorito para se coroar o vencedor é um candidato extremamente perigoso, para dizer no mínimo. Mas bem, as eleições prosseguem e chegamos ao ponto onde temos Tiro, a garota que parecia a melhor opção para a presidência, Leório, que eu acho absolutamente hilário. É sério, os Hunters quase elegeram uma pessoa completamente aleatória para a presidência da associação, simplesmente pelo fato de ele dar um soco na cara do Jin. Eu votaria nele também por isso. Vamos ver essa cena de novo. Mais uma vez. Ok, uma última vez. 1, 2, 3, vai filhão! Ok, vamos seguir com o vídeo agora. Temos o terceiro candidato, que é o Paristan, que é o vilão do arco. A história segue com a sua narrativa, passamos por debates, não vou nem comentar o que o Leório fala durante o debate, votos, pesquisas e o roteiro chega em uma encruzilhada. 1. A Tiro deveria ser a presidente. 2. O Paristan não tem mais como ser derrotado. Ok, mas agora se imagine, como se você fosse o roteirista. Como você sairia dessa situação? O primeiro tem que ser eleito, mas não tem como o segundo perder. Você pode ter pensado em algumas coisas meio óbvias, talvez, tipo, encontrar algum podre dessa pessoa, o que faria com que ele fosse desqualificado, talvez algum incidente que envolva violência, um ataque, interromper as eleições. O Togashi resolve essa questão partindo do fato de que o Paristan não pode ser derrotado. Portanto, ele tem que ser eleito. E é exatamente isso que acontece. Ele vence as eleições e no seu discurso de vitória temos a reviravolta. Hello, everyone! I am Paristan, your 13th chairman. Now listen closely. I have an announcement. As the new chairman, I appoint Miss Cheadle as vice chairman. And with that, I hereby resign my position. Pronto. As ações de Paristan são extremamente condizentes com a sua personalidade, inclusive o seu discurso final. Pouco depois dele ser confrontado por Tiro. Abre aspas ao que ele fala. Senhorita Tiro,
Se a associação se tornar lugar chato com a sua liderança, da próxima vez eu jogarei para vencer. Agora vamos pro principal, a parte do roteiro onde devemos salvar o Gon. Por decorrência de uma certa luta da saga passada, onde aconteceu só isso aqui, ó, Gon está extremamente debilitado. Sério, ele praticamente já devia estar morto. E nenhum médico consegue realmente salvar o personagem. O seu estado parece ser terminal, e o pouco que vemos do protagonista, podemos perceber que não se trata de nenhum exagero. O Togashi faz questão de mostrar pra gente a situação dele, pra gente ter esse choque, tipo, cara, como é que vai salvar esse moleque? Olha como ele tá. Mas não vamos nos esquecer, estamos falando do protagonista da história. Ele não pode simplesmente morrer. E realmente, Killua, seu melhor amigo, fala que conhece uma maneira de salvar o personagem. Agora eu quero que você, aí assistindo esse vídeo, faz comigo um exercício imaginativo. Faça de conta que você é o roteirista e se encontra nessa situação. Você tem um personagem extremamente ferido e precisa encontrar uma solução para recuperá-lo. Provavelmente o que pode ter passado pela sua cabeça foi, primeiramente, alguém com algum tipo de habilidade de cura. Afinal de contas, essa é a conclusão mais óbvia. O que eu pensaria? O personagem está ferido e, portanto, precisamos curá-lo. Só essa lógica já leva você a um personagem de cura. Mas essa solução mais óbvia não é o caminho que o Togashi gosta de tomar. O que ele escolhe como solução para esse problema? Um gênio. É sério, um gênio mágico. E aí que entra a Luca, a irmã mais nova do Killua. Uma garota que aparentemente tem menos de 10 anos e que possui os poderes de, bom, se transformar em um gênio e realizar qualquer desejo seu. E uma curiosidade, a garota vive aprisionada dentro do quarto da mansão do Zodiac. Bom, assim como um gênio vive aprisionado dentro de uma lâmpada. Mas aí você pode pensar o seguinte detalhe, isso aí não é meio roubado, não? Por que diabo uma família de assassinos guarda um gênio da lâmpada mágica oculto, escondido dentro da mansão deles? O Togashi pega o conceito e transforma ele em algo muito mais complexo e interessante. Como assim? Não bastava ela simplesmente ser um gênio. Para que ela atenda aos seus desejos, primeiramente você tem que realizar os desejos dela. A Luca lhe faz 3 pedidos, e após eles terem sido atendidos, ela vai realizar um desejo seu. Parece simples, mas não é. Se você não realizar os seus desejos, você morre automaticamente. E não apenas isso, as pessoas que você conhece também são mortas de imediato, e de uma forma extremamente violenta. Primeira vez que a gente vê isso acontecer, os pedidos da Luca são bem simples. Ela pede para brincar de cavalinho, pede carinho, que brinca com ela, que a carrega no colo, esse tipo de coisa. E após ela ter feito isso, vemos o primeiro desejo sendo realizado. Uma empregada da família pede por dinheiro e é prontamente atendida. Até aí tudo bem. O problema são as coisas que ela pede depois para a segunda pessoa. E detalhe, os pedidos da Luca parecem algo quase que natural dela. Ela não pensa no que é. Ela simplesmente começa a fazer os pedidos e quando se menos espera. Tipo, você tá caminhando com ela no corredor, de repente ela vira para você e pede uma coisa. E dessa segunda vez, ela pede o fígado da pessoa. Depois ela pede o seu intestino. E por último ela pede a espinha e o cérebro. Claramente não tendo como conceder esses pedidos, acontece um verdadeiro genocídio. A empregada morre e uma série de outras pessoas com as quais ela teve contato também morrem. E por isso, temendo que os poderes da garota pudessem eventualmente matar a família inteira, o pai do Killua e da garota, que se chama Silva Zodiac, a aprisiona em um quarto e a isola do mundo. A primeira noção que os personagens possuem dos poderes da garota é que eles funcionam baseados na dificuldade. Quanto mais difíceis forem os desejos realizados, maiores serão as exigências que a garota fará depois. Mas o que descobrimos no final do arco é que não se trata da complexidade do desejo, mas sim da bondade e da maldade que existe por trás do pedido. Pedidos egoístas, malignos e de índole duvidosa fazem com que ela peça por coisas terríveis depois. Desejos bons fazem com que ela peça por coisas simples e inocentes. O Killua consegue tirar ela da casa, e disso ele consegue salvar o Gon e também salvar a sua irmã, concluindo seu arco, que começou como um garoto assassino
desclassificado de um exame caçador de uma forma cruel, para alguém que conseguiu eventualmente se tornar um Hunter. Alguém que foi ao limite para salvar a irmã e o seu melhor amigo. Alguém que estava até uma saga atrás, dando tudo de si para salvar o mundo das formigas quimera. Foi assim que as coisas, de uma forma nem um pouco óbvia e tradicional, foram se unindo, desenvolvendo grandes arcos e personagens inesquecíveis em seu decorrer. E é por esse motivo que Hunter x Hunter está facilmente entre os melhores animes da história. Depois de Evangelion. Eu sei, pode me odiar, pode tocar tomate, pode gritar à vontade, não tô nem ouvindo, já tô saindo do vídeo, tá? Tô saindo já, tchau, acabou o vídeo, tchau pra vocês, se inscreve aí, tá? O Evangelho é melhor, só dizendo, tchau, fui!